Marcos, capítulo 5, versículo 24. Marcos 5, 24. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos nessa noite. E esse texto nós vamos começar pela metade, porque ele começa no versículo 21. Mas eu quero te dar uma breve ilustração. Jesus está andando em meio à multidão, ele tinha curado um endemoniado, e ele atravessa, então, com um barco ali, o mar, e vai para uma província. Lá ele encontra um rapaz chamado Jairo, um mestre da lei, e a filha de Jairo já estava praticamente morta, e Jesus está indo curar essa menina. E é interessante porque o texto nos fala que Jesus está atravessando, e a multidão o espreme, e ali ele tem um encontro com uma moça que é a nossa protagonista nessa noite. Vamos ler lá então, Marcos capítulo 5, versículo 24. Quantos encontraram na sua Bíblia de papel? Digam amém. Amém. Vamos lá. Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia, e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia. Versículo 26 diz, ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, só piorava. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava assim, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse a ela, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Apenas até aí. Feche seus olhos. Pai de amor e misericórdia, nós te agradecemos nessa noite por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado porque a sua palavra é maravilhosa. Nós te agradecemos nessa noite porque o Senhor é bom o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Será que a gente pode aplaudir a Jesus essa noite? Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Ontem nós tivemos aqui um momento incrível na casa. Nós tivemos 12 horas de louvor e adoração. Quem veio aí, passou pelo menos pela igreja, dá um grito aí, quem veio? Glória a Deus. Irmão, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu confesso que a parte da manhã passou. Eu acho que nós devemos sempre honrar uma liderança e pessoas comprometidas e pessoas que entregam a sua vida a Deus em prol do seu reino. E eu queria nessa noite poder honrar a vida do Kelvin, e eu queria uma salva de palmas para ele, o nosso líder de louvor, esse guerreiro que chegou aqui às 7:30 da manhã e foi até às 10 da noite. Ontem foi o dia da gente improvisar, tocar todos os instrumentos e poder celebrar o Senhor.
Mas de uma coisa eu tinha certeza no dia de ontem, que Deus faria coisas incríveis. E nós vimos o poder de Deus aqui palpável. A presença do Senhor foi palpável. Eu lembro que eu estava meditando sobre a pregação, pensando se realmente eu pregaria sobre esse texto. E o Jonatas foi um dos últimos a ministrar. Ele subiu aqui e começou a cantar uma canção muito antiga, que chama Olha Pra Mim, do Ministério Apacentar. Apacentar, é isso mesmo. E aí eu lembro que durante a semana eu tinha ouvido essa canção, e eu lembro que eu pus na cabeceira da cama tocando, e a Janaína olhou para mim e falou: Thales, você está ouvindo essa música é tão antiga. Eu falei: não sei, mas essa música me fala de alguma coisa, de Jesus olhar para mim, de Jesus olhar o meu interior. E aí quando o Jonatas cantou essa canção, eu estava lá na cozinha, e eu lembro que o Espírito Santo falou muito claro no meu coração: é sobre isso que eu quero que você fale na noite de amanhã. E o tema da minha mensagem nessa noite é: Ele me viu. Ele me viu. Nos dias atuais, nós vemos um crescimento muito grande da igreja brasileira. A igreja evangélica tem crescido de uma maneira sobrenatural, e glória a Deus por isso. Eu sou de uma época que a gente era criticado por ser cristão, a gente era zoado na escola, na faculdade, e hoje em dia ser cristão significa eu estar no topo da moda, faz parte desse processo. Mas ao mesmo tempo nós vemos várias vergonhas na internet, pessoas usando a palavra de uma maneira indevida, pregando o evangelho de uma forma errada, teologicamente, e deliberadamente, sem uma instrução daquilo que realmente procede da boca de Deus. Nós vemos que o Brasil hoje é o segundo país, isso é real, uma estatística da Universidade Cristã dos Estados Unidos, diz que o Brasil é o segundo maior país que envia missionários a campo para ministrar. Hoje nós temos mais de 45 mil brasileiros pregando o evangelho em todos os lugares do mundo. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, com 135 mil pessoas pregando o evangelho em todo o mundo. E em segundo lugar está o Brasil. Números grandes de igrejas, números grandes de cultos, um número grande de multidão. Um número grande de multidão. A palavra de Deus nos fala em Marcos capítulo 5, versículo 24, nos mostra uma grande multidão seguindo a Jesus. Uma grande multidão seguindo a Jesus. Eu ensaiei isso em casa, mas eu achei que não ia dar certo, aí eu pensei em não fazer, mas eu vou fazer agora. Eu preciso de 10 homens, aqui rapidinho: Gustavo, Bruce, João, Lucas, André, quem mais? Vitor, pode vir, vem os homens que eu estou chamando aí, sobe aí. Edson, cheguei também. Denis, chega aqui também. Já deu 10? Calma aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakamura. Cacá, vem também, Cacá. Juninho, vem também. Pronto. Vamos lá. Show. Olha que paredão legal que ficou isso aqui, cara. Ficou bonito, ficou parecendo quase uma formatura escolar. Mas nós vamos fazer uma interpretação aqui. Cacá, eu preciso que você vá lá para a cozinha. Não sei se vai dar certo, essa ideia é minha. Na hora que você estiver lá na cozinha, grita eu. Aí eu vou saber que você não está ouvindo mais nada. Vou precisar de pessoas... Entra pelo outro lado, Cacá, do outro lado. Na lateral, isso. Chegou na cozinha, Cacá? Opa, legal. Seguinte. Vocês vão fechar ele. Nós vamos caminhar de lá até aqui. Todo mundo espremido. Vai rolando lá.
Cacá, pode vir. Nós vamos fazer uma força-tarefa. Eu estou ligado que você conhece bem sobre isso. Você vai ficar aqui. Pessoal, podem ficar em volta do Cacá, por favor? Não, Cacá, você vai olhar só para lá e nós vamos fazer um percurso daqui até lá, tá? Eu preciso que algumas pessoas fiquem na frente dele, virada para lá. Não. Aí vocês podem, todo mundo estar no mesmo sentido dele, por gentileza, ok? E, Cacá, agora eu vou te deixar mais confortável ainda, beleza? Pessoal, por gentileza. Obrigado. Se puder um pouquinho mais, só dar uma espremidinha. É porque é meio apertado aqui o palco. Beleza? Agora então a gente vai... outra coisa. O pessoal, esse aqui é a galera. E Cacá, você é Jesus. Eu queria pedir para a multidão que está em volta dele... sabe quando você vai entrar na feira, que você tem que ir com o braço erguido? Então dá para vocês erguerem os braços aí? Todo mundo passou Rexona, né? Não te abandonou? Ok, beleza. E agora, Cacá, nós vamos andar até lá. E aí eu quero que você descubra quem vai te tocar. Ok? Vamos lá. Tem uma trilha sonora, caçulinha? Aí? Olha que legal. Beleza? Vamos lá, gente. Andando com o Cacá. Aê, ó. Tá percebendo? Cacá, se você quiser falar o nome da pessoa que está te tocando. Chegou? Beleza? Agora todo mundo vira para lá. Vamos lá. Cacá, se você quiser apontar também, tá? Quem vai ter te tocado, você pode levantando as mãos de novo. Vamos lá, time. Vem. Aê, quem está te tocando aí, Cacá? Saber? Gente, vocês estão... Não. Só dá uma chegadinha mais assim nele. Aí, isso, boa. Vem todo mundo. E nesse mesmo sentido, vocês podem descer do palco. Só não caiam, por favor. Isso, pode descer e voltar para o lugar. Salve de palmas para esse pessoal. Agora você fica, Cacá. Aí, os homens vão. Cacá, com muita sinceridade no seu coração, eu quero que você me fale todos que te tocaram nessa noite. Não dá para saber. Não dá para saber. Muito obrigado, Cacá. Você fez o papel de Jesus aqui agora. Muito obrigado. Salve de palmas para o Cacá. Irmão, perceba uma coisa. Jesus estava caminhando naquela multidão. E eu imagino muito pior que essa situação. Eu imagino, às vezes a gente vai para São Paulo e a Janaína, e mineiro, quando vai para São Paulo, tem que ir na 25 de março, fazer moamba. E quando a gente vai caminhar, meu irmão, você caminha assim, e aí um vem chip da TIM, e aí aparelho desbloqueado, celular, o que eu posso te ajudar hoje, amigão? E você só anda assim, não, obrigado, porque você é uma pessoa gentil. Eu imagino aquela multidão espremendo a Jesus. E eu gostaria que a gente olhasse esse texto bíblico hoje em uma ótica de igreja. Que nós possamos interpretar esse texto contextualizando no evangélico, no ser evangélico. Nós vimos aqui uma mulher, uma doença e uma fé. A doença da mulher era física, era crônica, era debilitante, era uma doença isoladora. 12 anos sofrendo de hemorragia. Deixando numa linguagem atualizada, aquela mulher sofria de um ciclo menstrual desregulado, onde ela sangrava há 12 anos. 12 anos. Mas imagina você naquela época, onde não se tinha uma tecnologia médica como nós temos hoje, aquela mulher sofrendo daquele pesadelo, e talvez, eu suponho, que não era um cheiro muito agradável, mas lembre-se o que eu quero deixar muito claro nessa noite sobre o que eu vou falar, porque quando nós falamos de uma doença física, muitas igrejas interpretam de uma maneira errada. Eu queria deixar muito claro sobre a visão da casa. O que é físico, o que é do meu corpo, os médicos estão aí. Apontei o Igor porque ele é um estudante de medicina. A medicina está para aí. Não há nada de errado você fazer terapia, você estar no psicólogo. Pelo contrário, eu te incentivo. Se você está passando problemas,
de ordem psicológica, procure um médico. Se você está passando um problema físico, procure um médico. Mas tudo aquilo que é de ordem espiritual, essa igreja está aqui para isso, amém? Amém. Assim tem se tornado, como essa história dessa mulher, assim tem se tornado a vida de muitas pessoas. Espiritualmente, podemos ver alguns fatores na vida dessa mulher que realmente refletem a nossa vida. Uma multidão que nos empurra, uma multidão que é empurrada de forma grotesca até Jesus. Muitos acham que estão procurando a Jesus, muitos se dizem seguidores de Jesus. Eu imagino que naquele tumulto, muitos estavam ali, nem sabiam que era Jesus, mas estavam indo só porque tinha uma grande multidão. Se fosse no Brasil, era uma fila. O brasileiro gosta de uma fila, entra numa fila, nem sabe nem por que está. Por que está nessa fila? Ah, não sei, vou entrar aqui nela. E aquele povo estava todo se espremendo. O Cacá viu isso nessa noite, espremendo. E um toca, o outro toca, e de repente uma mulher toca em Jesus. E a Bíblia nos fala, no versículo 30, no instante que Jesus percebeu, acompanhe comigo o versículo 30, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, imagina o Cacá aqui nesse meio, quem me tocou? E os discípulos, eu acho que já estavam um pouco raivosos, talvez Pedro tenha respondido isso, e fala assim, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Mas de Jesus saiu poder. Jesus viu aquela mulher. E a vida daquela mulher reflete aspectos espirituais que nós temos vivido. O primeiro deles que eu queria que você compartilhasse e você pudesse escrever é o desânimo espiritual crônico. O desânimo espiritual crônico. Salmo capítulo 32, versículo 3. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 32, 3, e eu vou te esperar abrir a Bíblia. Salmo 32, 3, você pode abrir no meio da Bíblia, vai ser por aí que vai estar Salmos. Salmos capítulo 32, versículo 3. Salmos 32, 3. Diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Assim como aquela mulher, muitos de nós vivemos uma fé anêmica. Vivemos uma fé doente. Vivemos uma fé regada por decepções, regada por ilusões, por pessoas que nós confiamos, que nos decepcionaram, carregando feridas antigas, culpas, pecados que não parecem mais ter cura, e você está se tornando espiritualmente anêmico. Alguém que está definhando, alguém que não consegue mais suportar. A Bíblia nos fala que aquela mulher procurou vários médicos. A Bíblia nos fala que aquela mulher gastou todo o seu dinheiro. A Bíblia nos fala que aquela mulher pôs a sua esperança em todos os médicos. Todas as pessoas que falavam para ela, procura fulano de tal, ele pode te ajudar. Procura o ciclano de tal, pode te ajudar. Não parece muito com o que a gente vive hoje em dia? Vamos falar espiritualmente?
eu estou com um problema, eu preciso dessa libertação, eu estou com um problema no meu casamento, procura fulano. Eu estou com um problema com meu filho, procura a igreja fulano de tal. Nossa, lá tem um cara que revela igual o Kodak, tudo, até seu CPF. Procura lá, vai ali, vai lá. E de repente a gente está nesse fogo cruzado, procurando igreja, procurando um pai espiritual, procurando endeusar as pessoas, e os médicos espirituais, nós a qual foi confiado de sermos o sacerdote da igreja, esses médicos espirituais estão deixando de lado o médico dos médicos e colocando o nome deles em primeiro lugar. Eu tenho o seguinte pensamento: quando o nome de Jesus deve ser glorificado, o meu nome não precisa ser glorificado. Não tem sentido eu querer me tornar uma estrela, querer me tornar uma pessoa conhecida. Se eu prego que o nome de Jesus tem que ser muito maior que o meu, eu quero ficar nos bastidores. Eu quero ficar olhando de longe, para que o nome dele seja glorificado. Que o nome dele cresça e o meu diminua, todos os dias. Pastor, teve uma cura, graças a você, eu ouvi uma palavra e fui curado. Graças a mim nada, irmão. Graças a mim nada. Graças a Jesus Cristo, o Senhor e consumador da minha fé. Ontem eu tive uma visão tão linda aqui, meus irmãos. Porque há 7 anos atrás, quando nós começamos a casa, nós éramos em 5 pessoas. E muitos de nós, como a Janaína falou até esses dias, eu lembrei agora, muitos do nosso grupo nem eram casados. Só eu e a Janaína éramos casados. E hoje eu olho esse grupo nosso, todo mundo é casado. Hoje a grande maioria da igreja aqui são pessoas casadas. Inclusive quero aproveitar uma deixa. Nós temos os nossos formandos na Universidade da Família, em treinamentos para casais. Lucas e Camila, eu queria uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Logo, logo eles vão estar ministrando aqui na casa para nós casados. Eu sou um dos primeiros da turma, quero ser ministrado por eles. Mas eu tive uma visão tão emocionante, porque eu vi o Bruno Senna pregando, cara. Eu vi a Letícia pregando. Eu vi o Kelvin pregando aqui ontem. E me emocionou muito, porque Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Jesus Cristo. Nós somos plantadores do Evangelho. Nós não somos nada. Não somos maiores do que o médico dos médicos. Nós somos apenas um grão de areia nessa imensidão de graça dele e de poder. E eu quero me tornar estrela. Eu quero ser o pastor conhecido. Existe algo de errado aí nessa história. Existe uma grande multidão te confundindo, para que você não veja realmente a glória de Deus. Você está cansado de procurar médicos. Você está cansado de procurar religiões tão vazias, conselhos humanos, vivendo uma vida sem intimidade com Deus. Mas o médico dos médicos, ele quer te encontrar nessa noite. Jesus Cristo quer ter um encontro com você. Outro aspecto que nós vemos naquela mulher, de um contexto espiritual, vemos ela vivendo de uma forma isolada. Existe então um isolamento espiritual. Aquela mulher era rejeitada pela sociedade. Ela não deveria estar cheirando, com certeza não deveria estar cheirando bem. E o isolamento nos causa uma distância de Deus e das pessoas. Existe uma teoria maravilhosa do Discovery Channel, que diz que quando um leão quer atacar um outro animal, a primeira coisa que ele faz é isolar aquele animal da manada. Esses dias para trás, eu e a Janaína, a gente estava deitado na cama. Cara, a gente que trabalha nesse universo audiovisual, a gente às vezes dá uma, desculpa o termo, igreja, mas a gente dá uma brisada às vezes. A gente estava deitado na cama assistindo lobos da Austrália caçando
É na Austrália que tem os cangurus? É na Austrália? Caçando cangurus. Os lobos chamavam dingo, isso, os dingos caçando os cangurus. E aí eu e a Janaína parou para ficar assim, cara, onde que aquele cara está com aquela câmera gravando isso, hein? Ele deve estar em cima de uma árvore. Rapaz, olha que dificuldade. Janaína, olha lá, apareceu uma aranha. Como que esse cara deve ter gravado essa aranha? Ele deve ter ficado a noite toda. E a gente ficou ali horas, e a Nanda chegou no nosso quarto, olhou, nossa, mas que programa de velho que vocês estão assistindo. Eu falei, filha, a gente é velho. Mas eu estava vendo que os lobos, os dingos, eles caçando os cangurus, eles esperam um canguru filhote, ou às vezes um canguru um pouco mais velho, que não consegue correr, e é aquele bicho, o canguru, ele corre de uma maneira absurda, se você não sabe. Ele vai dando saltos gigantescos, e carregando um filhotinho na bolsa. Nem é de desenho animado aquilo é real. E dando saltos e tal, e de repente os dingos, as manadas ali, né, a alcateia, vai isolando o canguru, até que ele seja mordido. A primeira coisa que o diabo faz na nossa vida, para tirar da presença de Deus, é um isolamento espiritual. Sabe quando alguém chega para você e fala assim, eu estou vindo na igreja, poxa, o problema não é com a igreja, eu sinto que o problema é comigo, então eu acho que eu vou ficar de fora um pouco, assistindo as coisas, para saber o que eu preciso resolver da minha vida, e você está aqui, do lado de fora, você não quer estar na presença de Deus, porque você acha que o isolamento vai produzir em você, talvez uma percepção do que está errado, enquanto na verdade o isolamento está te levando para a boca do leão. Estar isolado. Aquela mulher estava isolada, sozinha. Vamos ver algumas pessoas na Bíblia que estavam isoladas. Lembra do filho pródigo? Sai da casa do pai, resolve caminhar sozinho, de repente está comendo já a comida dos porcos, porque não tinha dinheiro mais para nada, e resolve voltar para a casa do pai. Um outro exemplo de isolamento, lembra da mulher samaritana no poço? Indo pegar água meio-dia, no horário que as mulheres não iam. Por quê? Ela estava isolada, porque tinha vários maridos, e era excluída da sociedade. Ambos os casos tiveram um encontro. Um encontro com o Pai de amor. Não importa o quanto você esteja isolado hoje, Jesus, Ele quer te encontrar. Ele quer te ver no meio da multidão. Você não faz parte, você não é só mais um em números. Por isso que essa casa não preza por números. Essa casa preza por conhecer, andar lado a lado, orar pelas pessoas. Enquanto eu prego, eu fico olhando para as cadeiras, e às vezes eu olho para aquela cadeirinha ali que não tem uma pessoa, eu falo assim, fulano não veio hoje, já vou mandar uma mensagem para ele, amanhã, senti falta dele. E aí os líderes fazem a mesma coisa, porque nós entendemos que o ministério deve caminhar lado a lado. Sabe de uma coisa? O isolamento não te faz parte da multidão, mas também não te faz parte do reino. Estar isolado não te faz parte de lugar nenhum. Estar isolado, na verdade, não vai curar a sua vida, porque o isolamento não cura a sua vida, mas o isolamento só abre mais feridas. Você consegue compreender isso? Quantos estão comigo aqui nessa noite? O isolamento não cura a sua vida, cara. Pelo contrário, se isolar das pessoas, só abre mais ferida. Porque daí, o diabo começa a jogar um monte de porcariada na sua cabeça. Ninguém te ama, ninguém te mandou mensagem, ninguém está atrás de você. Tá vendo? Você não presta. Você só dá trabalho, cara. Você só dá problema. Na verdade, o isolamento ele enfraquece muito mais as pessoas. Mas o maior desespero está cercado por pessoas e por uma fé aparente, e chegarmos ao ponto de dizer, preste bem atenção nisso, quando você se isola, está cercado de pessoas, e você cai numa situação que você fala assim, eu já tentei de tudo, e nada resolveu.
Você já caiu nessa situação? Eu já caí várias vezes nessa situação. Deus, eu já tentei de tudo para sair disso. E nada resolveu. Nada resolveu. Nesse momento que a gente fala, eu tentei de tudo e nada resolveu. É nesse momento que Jesus se torna a nossa única esperança. É nesse momento que Jesus, Ele nos vê. Hebreus capítulo 10, versículo 25, não precisa abrir sua Bíblia, diz o seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo os costumes de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Enquanto igreja, eu tenho que ver que se o irmão está isolado, eu sou o suporte dele, eu estou do lado dele. Quando a gente faz o Casa Aberta, a gente fica olhando, só aqui está vindo pela primeira vez, e aquele lá, vamos sentar com ele, então vamos conversar com ele. A pessoa chegou pela primeira vez, ô meu irmão, que saudade de você, como que você está? Vamos lá, vamos conversar, vamos nos conhecer. Porque nós entendemos que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Nós temos uns aos outros aqui. Quantos creem nisso? Digam amém. Terceiro tópico que nós vemos na vida espiritual daquela mulher, através do contexto da sua doença, foi a perda de recursos e de esperança. A Bíblia nos conta que ela perdeu todo o seu dinheiro. Versículo 26. Ela padecera sob muito o cuidado de vários médicos. Versículo 26, de Marcos capítulo 5. E gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Só piorava. O livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 17, não precisa abrir, você pode acompanhar no Data Show. Lamentações 3, 17 diz assim: tirou-me a paz, e esqueci-me do que é prosperidade. Por isso eu digo, o meu esplendor já desapareceu, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, contudo e entretanto, lembro-me também que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia é inesgotável. A sua misericórdia é inesgotável. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. A minha vida é do Senhor, porém nele a minha esperança. Só no Senhor eu coloco a minha esperança. Eu não coloco a minha esperança em uma instituição, eu não coloco a minha esperança na vida do pastor, eu não coloco a minha esperança na vida de um líder, mas eu coloco a minha esperança no Senhor Jesus. Sabe de uma coisa? Vamos lá. Você que já tem mais de 20 anos de idade. Se eu falar alguma coisa que seja mentira aqui, você pode me contestar. Mas nós estamos esgotados emocionalmente. Nós estamos esgotados fisicamente. Nós estamos ultimamente esgotados mentalmente. Nós estamos esgotados espiritualmente. É um turbilhão de coisas que eu não sei se você sente isso, mas eu sinto que minha vida dá uma pausa. E eu tenho um momento de hibernação do caos quando eu estou aqui na igreja no domingo. Parece que minha vida para assim, ó. E eu falo, pronto, agora eu posso respirar. Agora eu posso ter um tempo com Deus.
Hoje à tarde um cliente me mandou uma mensagem. Nós precisamos entregar uma campanha amanhã de manhã, eu nem comecei a editar ela ainda. E ele me mandou uma mensagem e falou: e aí, tá pronto? E eu disse para ele: irmão, meu final de semana eu tenho uma programação bem diferente. Depois das 10 da noite no domingo, eu volto no meu horário comercial. Mas quando amanhece o sábado e até domingo às 10 horas da noite, eu tenho o prazer de adorar a Deus. Você já parou para separar esse momento na sua vida? Você já parou para separar esse momento onde você não perde os seus recursos, não perde a sua esperança, mas pelo contrário, você tem os seus recursos tomados de volta? Sabe por quê, meu irmão? A gente já tentou de tudo. A gente já tentou abrir negócio novo. A gente já tentou comprar e vender carro. A gente já tentou comprar casa, vender casa. A gente já tentou trocar de emprego. A gente tentou já ter 3 empregos. A gente já tentou virar a madrugada trabalhando. A gente já tentou de tudo nessa vida. De tudo. Aí você fala: pastor, menos roubar e matar. Amém, glória a Deus. Mas de tudo nós já tentamos. Mas existe uma coisa que, se você não tentou ainda, eu quero te convidar nessa noite a fazer isso. Eu quero convidar você a tocar em Jesus Cristo. Sabe por quê, meu irmão? No meio dessa multidão de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem amantes do Evangelho, nós estamos meramente caminhando. Mas existem aquelas pessoas que conseguem atrair o coração de Deus para elas. Existem aquelas pessoas que dobram seus joelhos e chamam a atenção do Senhor. A Bíblia nos conta que quando aquela mulher tocou em Jesus Cristo, e Jesus fala: de mim saiu virtude. E os discípulos contestam a ele: Senhor, mas tem uma multidão. E o Senhor ainda pergunta: quem te tocou? Aquela mulher vendo toda aquela multidão e olhando Jesus olhando: quem me tocou, quem me tocou. E aquela mulher percebendo tamanha era a sua fé. O que a palavra nos fala? Versículo 32, acompanhe comigo. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, porque ela sentiu o seu fluxo de sangue parando naquele momento, aproximando-se, prostrou aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Prostrando-se aos pés de Jesus. Jesus, fui eu. 12 anos, eu não aguento mais isso. Eu já procurei tanto médico, me falaram que o Senhor pode me curar. Então eu pensei, antes de vir para cá, se eu apenas tocar nas vestes dele, se eu apenas me humilhar na presença dele, ele pode me curar. Se eu apenas tocar num pedacinho da sua roupa, o Senhor pode me tirar desse vício, o Senhor pode me tirar dessa maldade, o Senhor pode transformar minha casa, o Senhor pode transformar meu casamento. Se eu apenas tocar, se eu apenas sentir que o Senhor está me olhando no meio da multidão. Porque se Ele olha para mim, eu já não preciso mais ser reconhecido por ninguém. Se Ele olha para mim, de nada vale mais acordar cedo e dormir tarde, e trabalhar loucamente, porque Ele olhou para mim. Eu mexi com o coração de Deus, eu chamei a atenção dEle para mim, eu chamei a atenção do Senhor Jesus para minha vida. Eu quero terminar lendo um texto bíblico, mas eu quero terminar falando um texto que o Senhor trouxe ao meu coração. E se você puder anotar, que você leve esse texto para o resto da sua vida. As doenças da nossa alma são invisíveis. As doenças da nossa alma são invisíveis, mas Jesus sente quando alguém toca de verdade nele. O Senhor, Ele sente quando você toca o coração dele. 2 Coríntios capítulo 4
Eu vou ler do verso 8 ao verso 9, e depois eu vou pular ao verso 16 e ao 18, você não precisa abrir, mas acompanhe comigo. 2 Coríntios 4, 8, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não andamos e nem abandonamos, somos abatidos, mas não destruídos. Verso 16 diz: por isso não desanimamos, embora o exterior, a nossa carcaça esteja desgastada, o nosso interior estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu fixo meus olhos no Senhor, aquele que eu não vejo, porque é eterno. Eu tenho desejo nessa noite de tocar no Senhor. Nós vivemos essas 12 horas de louvor e adoração aqui na casa, não foi à toa. Foi para começar um novo tempo nessa casa. Um novo tempo de uma igreja amadurecida espiritualmente. Uma igreja que sabe se ajoelhar na hora do louvor. Uma igreja que sabe abaixar sua cabeça em honra ao Senhor. Uma igreja que sabe chorar na presença do Senhor. Uma igreja que sabe levantar suas mãos e agradecer ao Pai durante o louvor, durante as ministrações. Uma igreja que quer receber o Espírito Santo dentro dela. Espírito Santo. 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Talvez muitos de vocês não saibam sobre isso. Confunde a sua mente sobre um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. 3 pessoas com o mesmo propósito. Mas 3 pessoas que ocupam lugares diferentes em uma trindade. Deus Pai, o Criador dos céus e da terra. Aquele que criou todas as coisas e aquele que um dia vai voltar para julgar o mundo. O famoso fechar a tampa do caixão, passar a régua. Deus Filho, Jesus Cristo, aquele que veio à terra através de Maria, que através de um útero se tornou homem, e ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus Cristo, o nosso advogado. Porque Jesus sofreu tudo aquilo que a gente sofre. Jesus presenciou todo o nosso sofrimento. E mediante ao Pai, um dia, Ele há de advogar por nós. E o Deus Espírito? A palavra de Deus nos fala em Atos capítulo 1, Jesus subindo aos céus, Ele vira para os seus discípulos e disse: eu vou subir aos céus, mas deixarei com vocês um Consolador. Deixarei com vocês um Espírito Consolador. Esse Espírito, eu gosto de ilustrar ele que ele é como uma água. Porque quando a gente declara Espírito enche a minha vida, Ele está enchendo esse recipiente, esse vaso, que não é mais para desonra de Deus, mas é um vaso para honra. Será que você pode pôr a mão no seu coração e falar assim: eu sou um vaso de honra? Quantos aqui são vasos de honra? Diga: eu sou um vaso de honra. O Espírito Santo, Ele quer te encher. Nós queremos ver nessa casa a manifestação do Espírito do Senhor. Nós queremos ver nessa igreja Deus enchendo a cada um até transbordar. Eu não poderia fazer um experimento agora porque não dá nem tempo. Mas imagina que eu tenho um jarro aqui. Vou até chegar aqui o meu tablet do lado para o meu jarro caber. Eu tenho um jarro. E esse jarro está cheio de água com barro. Beleza? Preciso da criatividade de vocês, gente. Um jarro cheio de água com barro. Está aqui, ó. Esse jarro,
ele não tem mais o barro, mas tem aquela água barrenta. Se eu pegar agora, esse jarro, ele tem 1,5 litro, para ser mais preciso. Eu vou pegar uma garrafa, essa é de 600, mas imagina que ela tinha 2 litros. Eu pego essa garrafa de 2 litros, na verdade não, eu pego essa garrafa e ela tem 6 litros. E eu começo a derramar sobre esse jarro que está cheio de sujeira. Eu começo a derramar. O que vai começar a acontecer? Aquela água suja, ela começa a cair. Sim ou não? Sim? Ela começa a cair, aquela água suja. Começa a transbordar, caindo. Só que essa água aqui está limpa. Então aquela água suja vai saindo até o momento que não existe mais água suja. Só existe água limpa caindo. Se você não acredita nisso, faz um experimento depois da sua casa. Assim é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós éramos como pecadores, nós éramos como um lixo, estávamos afundados no pecado. E de repente o Espírito Santo começa a derramar. E Deus está te falando, eu estou te limpando. Eu estou pondo para fora todas as suas dores, todo o seu passado, tudo aquilo que te levava ao passado, tudo aquilo que te levava a uma vida de pecado. Eu estou transbordando o meu espírito dentro de você. Eu estou te limpando até o momento em que nós estaremos totalmente limpos e cheios dessa presença. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais.